Olá, tudo bem? Eu quero fazer uma meditação, trazer para você, no dia de hoje, uma análise, um estudo sobre a prática do jejum. E eu quero examinar com você o texto de Mateus, capítulo 6, do verso de número 16 ao verso de número 18. O Senhor Jesus disse assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que ele já recebera a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O jejum, sem dúvida alguma, não é uma prática muito comum, principalmente entre os cristãos reformados, entre as igrejas tradicionais. Há alguns até que acham que o jejum não deveria ser mais praticado nos nossos dias, que é uma coisa restrita apenas à religião judaica. Por outro lado, nós vamos ver também alguns abusos que são cometidos em relação à prática do jejum. Você vê várias pessoas jejuando por qualquer coisa, jejum de chocolate, jejum da televisão, o jejum de carne. E quando você estuda esse assunto, é muito importante nós analisarmos à luz da palavra de Deus. O entendimento errado sobre o jejum nos leva a uma prática errada na nossa vida cristã. Por isso eu quero olhar com você para a Escritura para nós entendermos o assunto do jejum. O Senhor Jesus aqui, no Sermão do Monte, ele está ensinando qual é a prática correta que o cristão deve ter no seu dia a dia. O modo como nós devemos relacionar com o próximo, o modo como devemos relacionar com Deus e consigo mesmo. Ele ilustra aqui três práticas que caracterizavam uma vida piedosa nos seus dias, que era a prática da esmola, a prática da oração e a prática do jejum. Essas são práticas espirituais ou exercícios espirituais para demonstrar a nossa devoção a Deus e o nosso relacionamento com Ele. O jejum é uma prática que encontramos no Velho Testamento. Por isso eu quero ver com você o que é o jejum, qual é o propósito do jejum e quando nós devemos praticar o jejum. Primeiro, o que é o jejum? Jejum significa basicamente você se abster de alimentos e às vezes de água por um período de tempo. Nós encontramos jejum na Bíblia, por exemplo, de 7 dias ou jejum de 40 dias. Mas o jejum não é apenas uma abstinência de alimentos. O jejum sempre vem acompanhado de oração. Não é apenas jejum, mas é jejum e oração. Jejuar significa você tirar um tempo de oração para você buscar a Deus. Lá no Salmo 35, verso 13, Davi fala sobre o jejum da seguinte forma: ele diz: Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum, em oração, me reclinava sobre o peito. Então perceba algo interessante. Davi afligia a sua alma com jejum e oração. Jejum significa você afligir a alma. Jejum é uma atitude de arrependimento. Este é o objetivo do jejum. No Velho Testamento você vai encontrar uma única determinação para o jejum como algo obrigatório, que era no dia da expiação. Lá no texto de Levítico, capítulo 16, verso 19. Ali o Senhor determina um dia nacional, que era o dia do perdão. E há aqui uma determinação para o jejum. E nesse dia o povo deveria se arrepender dos seus pecados. Então jejuar significa abstinência de alimentos.
mas para você afligir a sua alma. Nunca o jejum é apenas abstinência de alimento, mas é a falta do alimento físico para você se alimentar espiritualmente do Senhor. Oração e jejum não é apenas o jejum. A determinação do jejum era, no Velho Testamento, então, apenas neste dia, o dia da expiação. Mas nós vamos encontrar na Bíblia várias outras ocasiões em que o jejum foi praticado. O judeu voluntariamente, o povo de Israel, praticava o jejum. Nós vamos encontrar a prática do jejum, por exemplo, no próprio rei Davi, em casos de luto. Você vai encontrar o jejum em caso de enfermidade, em caso de calamidade nacional, como por fome, por peste, por crise econômica, guerras. Todas essas eram ocasiões em que o jejum era praticado. No texto que nós estamos meditando, Jesus espera que os discípulos pratiquem o jejum. Daqui, desse texto, nós encontramos aquela resposta: deve um cristão, nos nossos dias, praticar o jejum? E Jesus vai dizer no verso 16, quando jejuardes. Jesus espera que os discípulos jejuem. O jejum deve ser uma prática na vida cristã. O jejum não foi abolido pelo Senhor Jesus. Você vai encontrar o jejum como prática na vida cristã, por exemplo, no Evangelho. Jesus, depois do seu batismo, ele passou por um período de provação, de teste, aquele período de 40 dias e 40 noites, onde ele praticou a oração e o jejum. Você vai ter depois os discípulos de Jesus tentando expulsar o demônio de um menino, e eles não conseguem. E Jesus vai dizer para eles em Mateus 17, verso 21, esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então perceba que não é apenas jejum, isso é muito importante entendermos. É o jejum e a oração. A prática do jejum você vai encontrar então nos evangelhos, mas você não vai encontrar no Novo Testamento a prática do jejum como sendo um mandamento de Deus. O jejum no Novo Testamento deve ser uma prática voluntária. E daí você tem duas ocasiões que eu quero destacar aqui com você. Uma em Atos capítulo 13, quando a igreja se reúne em oração e jejum para escolher aqueles que serão enviados pela igreja para pregar o evangelho em outros lugares. Aqui a igreja, em Atos 13, 2, diz o texto, que eles oram jejuando. Daí eles escolhem Barnabé e Saulo para a obra missionária, por orientação de Deus. E depois a igreja novamente jejua e ora, impõe sobre eles as mãos e os despedem. Eles jejuam e oram antes e depois. Antes, para tomar a decisão sobre quem iriam ser os missionários enviados pela igreja, e depois pedindo a confirmação para o envio missionário. Jejum e oração para a tomada de decisões missionárias. Depois, em Atos capítulo 14, verso 23, você vai ter o relato onde o apóstolo Paulo orienta a igreja para que pratique o jejum e a oração para escolher a sua liderança. E o texto diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, para a igreja escolher sua liderança, a igreja deve orar, a igreja deve jejuar. Depois você vai encontrar Paulo falando do jejum lá em 2 Coríntios 6, 5 e 2 Coríntios 11, 27. E ali o contexto do jejum é o contexto em que Paulo está sendo perseguido, está sofrendo por causa da pregação do evangelho, e ele nos mostra que ele tinha a prática constante da oração e do jejum. Então nós aprendemos que no Velho Testamento o jejum era uma ordenança divina no dia da expiação, mas no Novo Testamento a prática do jejum não deve ser vista como um mandamento, mas uma decisão voluntária.
O mandamento que nós temos no Novo Testamento é orar sempre, é orar sem cessar. Orar é mandamento, o jejum não. Porém, não existe a prática voluntária do jejum sem a oração. O jejum, quando é feito, deve ser sempre acompanhado de oração. Isso não significa que a igreja não possa determinar algumas ocasiões, alguns dias específicos do jejum. O jejum pode ser, sim, determinado pela igreja em algumas ocasiões, quando for necessário. Por isso, a confissão de fé de Westminster, diz que jejuns solenes devem tomar algumas ocasiões especiais, ocasiões próprias, e deve ser usado de um modo santo e religioso. A confissão de fé fala de jejum solene, ou seja, a igreja pode convocar em momentos especiais a prática do jejum para todo o povo de Deus, para todos os cristãos, quando a ocasião for necessária. A prática do jejum deve ser algo praticado por cada um de nós. Então nós já entendemos o que é o jejum, qual o propósito do jejum, quando devemos praticar o jejum. Agora, como fazer o jejum? Como praticar o jejum? Jesus nos ensina aqui nesse texto que quando praticamos o jejum, devemos fazer pela razão certa. Porque o jejum nos dias de Jesus havia sido distorcido do seu verdadeiro significado, do seu propósito original. O jejum na época de Jesus, praticado pelos escribas e fariseus, era apenas um mero formalismo, apenas uma prática religiosa. Não era no sentido que Deus sempre quis que o jejum fosse praticado pelo seu povo, ou seja, uma atitude interior de quebrantamento, de aflição da alma, de arrependimento, de busca sincera por Deus. Não adianta fazer jejum sem mudança de vida. Não adianta fazer jejum sem uma reforma no coração diante de Deus. O arrependimento, o abandono de pecados, a busca pelo Senhor, a busca por uma vida que agrada a Deus, deve ser traduzida através da prática do jejum. Na época de Jesus, você vai ter lá em Lucas capítulo 18, Jesus contando uma parábola, exatamente mostrando essa atitude dos fariseus que praticavam o jejum, que era apenas um mero formalismo, sem uma mudança de coração. E ele diz assim lá em Lucas 18, verso 9 a 14, o fariseu orava de si para si, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui nós vemos nessa parábola como que era praticado o jejum pelo fariseu. Eles jejuavam para serem reconhecidos pelos homens. Deixavam a sua barba crescer, o cabelo ficava engrunhado, eles batiam no peito, se vestiam de pano de saco, jogavam cinza sobre a cabeça, ficavam com a cara triste, com o semblante triste. Era um jejum apenas para as pessoas verem. Era um mero formalismo, uma mera religiosidade. O jejum era apenas uma ostentação. Por isso Jesus diz no verso de número 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esta era a prática que Jesus condena do jejum, um mero formalismo, sem quebrantamento.
Jejuavam para que as pessoas soubessem que eles estavam jejuando, com o objetivo de agradar os homens e não a Deus. Jesus, então, nos ensina que o jejum deve ser sem uma ostentação. O jejum deve ser motivado pela razão correta. E ele diz no verso 17 e 18: Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está dizendo? Que ninguém precisa saber que você está jejuando. Passar aqui o óleo na cabeça, lavar o rosto, era uma rotina diária de uma pessoa. Se ela não fizesse isto, significava que ela estava jejuando. O óleo era uma prática entre o povo judeu. Eles ungiam o corpo e o cabelo com óleo. O óleo era usado para as mulheres como um creme e para os homens como se fosse um perfume. Jesus está dizendo, jejue como se não estivesse jejuando. Qual o objetivo do jejum? O jejum precisa ter a motivação certa. O jejum deve ser feito com alegria de coração. O profeta Zacarias repreendeu o povo no seu tempo sobre o jejum que não era feito para Deus. E ele disse assim: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuardes e planteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? O povo não jejuava para Deus. Por isso Jesus está ensinando, jejue para Deus, somente para Deus. Jejuar é abstinência de alimento, mas é você se alimentar-se de Deus. É você ter fome de Deus. Então você deseja ter mais intimidade com Deus, você deseja crescer espiritualmente, você quer mais poder do Espírito Santo na sua vida, jejue. Mas jejue para Deus, não para os homens. Jejum é fome de Deus, é fome da graça do Senhor Jesus. Pratique o jejum. Pratique o jejum. O jejum vai reorientar a nossa vida. O jejum vai educar o nosso eu. Na prática do jejum, nós exercitamos a renúncia, a obediência, o propósito, o foco. Nós reavaliamos as nossas prioridades. A prática do jejum fortalece a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Jesus aqui diz aos seus discípulos, para a prática do jejum, ele diz, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que significa isso? Qual a recompensa da prática do jejum? Qual é a recompensa da prática do jejum? Primeiro, não é uma recompensa meritória, não é uma troca, não é um balcão de negócios. O jejum não é uma moeda de troca, um sacrifício humano em troca de alguma coisa, achando que há no jejum algum tipo de mérito diante de Deus. O jejum não é, então, uma moeda de troca. Jejuar para expiar culpa, jejuar para conseguir um emprego, jejuar para trocar de carro, jejuar para arrumar uma namorada, jejuar para ganhar dinheiro, jejuar para ser curado de uma enfermidade. Jejum não é moeda de troca. Qual é a recompensa, então, que Jesus está se referindo aqui? Primeiro, jejuar é fome de Deus. A recompensa é fazer o jejum pela motivação certa. A recompensa aqui é agradar a Deus. A recompensa aqui é você ter a aprovação de Deus. A recompensa aqui é ter intimidade com Deus. A recompensa aqui é fortalecimento espiritual. A recompensa aqui é você fazer o jejum para a glória de Deus. Esta é a recompensa. Jejum é negação absoluta de todas as vaidades humanas. É você educar a alma para viver para Deus, somente para Deus. Então, o que nós aprendemos sobre o jejum até agora? Jejuar, em primeiro lugar, faz parte das disciplinas espirituais que nos fortalecem e nos ajudam a crescer espiritualmente.
Em segundo lugar, jejuar significa separar um tempo de oração, de comunhão com Deus e mortificação da nossa carne. Em terceiro lugar, o jejum precisa estar acompanhado de uma reforma na nossa vida. Em quarto lugar, o jejum não é meritório, mas ele prepara a nossa alma. O jejum prepara a nossa alma, o nosso corpo. Ele dispõe o nosso corpo para a oração. E em quinto lugar, o jejum deve ser feito de forma discreta. Discreta. Você deve jejuar para Deus, não buscando o reconhecimento dos homens. E em sexto lugar, é lícito que a igreja promova dias e ocasiões especiais de jejum quando houver necessidade. E aqui eu quero então convidar você para fazer de maneira voluntária, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de calamidade, de você voluntariamente praticar o jejum. Separar um tempo de consagração a Deus, de oração, de arrependimento, de se fortalecer espiritualmente. E eu quero convidar você para isso, para esse tempo de jejum e de oração. A palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Crônicas que o rei Josafá, diante da ameaça, quando uma conflagração de nações vieram contra ele, o Josafá, o rei Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor e ele apregoou o jejum em todo o Judá. E depois diz assim, eu quero ler para você o que diz aqui a palavra de Deus, no verso de número 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Quero convocar você voluntariamente para fazer o jejum, para se abster de alimentos por um período de tempo, para se dedicar à oração, a um quebrantamento diante do Senhor, arrependimento de pecados, buscar a Deus com o coração sincero, em oração e jejum, para que o Senhor possa nos livrar, como diz o texto, dessa peste. Nos livrar, não somente o nosso país, a nossa nação, mas livrar todos os países desta pandemia. Que você faça isso, que você pratique o jejum, que você seja perseverante na oração, porque assim Deus ouvirá o nosso clamor e Ele nos livrará. Que Deus assim nos abençoe. Abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.